Abra sua Bíblia, segundo o livro de Crônicas, capítulo 7. Costumo pregar sermões expositivos, mas hoje eu quero trabalhar com os amados irmãos sobre um sermão temático. Quero falar sobre avivamento. A semana de avivamento pela oração e palavra, foi um ponto de partida e nós não podemos deixar esfriar aquilo que o Senhor já começou na minha e na sua vida. E quero compartilhar com os amados irmãos alguns textos da palavra de Deus. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 14, quando ali a conclusão da construção do templo, e podemos ver ali uma solenidade, um momento muito especial. E não há nada melhor quando nós reconhecemos que o Senhor que deve ser exaltado em toda a nossa vida. E na construção do templo, o Senhor faz ali uma aliança, com Salomão. Faz uma aliança de compartilhamento, algo extraordinário de Deus para o seu povo. E aí o hino que o irmão Alisson cantou, fala exatamente isso. Precisamos voltar, a se arrepender, a voltar a ter uma intimidade com o Senhor. A mãe Yolanda pediu pelo povo de Deus. Então é isso aí que nós temos que nos preocupar, mas não devemos nos desesperar, porque há a promessa de Deus para o seu povo, para a sua igreja. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim o texto da palavra de Deus: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Esse é o primeiro versículo que quero compartilhar com os amados irmãos. É um texto que nós podemos tirar inúmeras lições para que o povo do Senhor possa atender o chamado de Deus. É interessante que nós falamos avivamento, nós temos orado por um avivamento bíblico espiritual, nós temos buscado o avivamento bíblico espiritual, mas o avivamento ele começa no secreto. O avivamento ele começa lá no seu quarto, onde você fecha a porta, onde você fala com o seu Deus em secreto. O avivamento ele começa na sua intimidade com Deus. E aqui logo no destaque, aqui nesse primeiro versículo que quero trazer para a nossa meditação nessa noite, segundo Crônicas 7,14, há algo ali primeiramente de Deus para nós. O que Ele está pedindo de nós, o que Ele está pedindo do seu povo. Se somos do povo de Deus, se somos um povo temente ao Senhor, nós temos que estar atentos ao seu pedido. E olha o que Ele pede para nós, olha a promessa do Senhor, diz o seguinte: e se o meu povo, nós fazemos parte do povo de Deus, nós fazemos parte do povo de Deus. Aqui não se destaca se é assembleia, se é metodista, se é batista, se é congregacional, se é adventista, se é assembleano, não importa. O Senhor ele quer chamar, ter uma intimidade, um compromisso com o seu povo. O Senhor chama o seu povo para uma intimidade. E em todo o tempo, em toda a história, você vai observar que até em meio às crises, em meio às adversidades, em meio às lutas, você vai compreender que Deus levanta alguém para conduzir o seu povo, para chamar a atenção do seu povo. E agora ali estava construído o templo, onde o povo poderia ter liberdade de ter um encontro com o Senhor, de poder ali adorar o Senhor. Então eles fazem uma convocação: e se o meu povo? E o que Deus quer do seu povo? O que Deus quer do seu povo? Nós podemos ver aqui nesse texto: e se o meu povo que se chama pelo meu nome. Este povo só adora um nome, é o nome de Jesus. Esse povo só glorifica um nome, é o nome de Jesus. Esse povo, ele reverencia a um único Deus, ao Deus verdadeiro, ao Deus poderoso, ao Deus criador, ao Deus sustentador, ao Deus provedor, ao Deus que ouve as nossas orações, ao Deus soberano, ao Deus que está no controle de todas as coisas. E a partir do momento em que ele chama então esse povo particular, o povo onde ele tem a liberdade de agir, um povo onde ele tem a liberdade de exortar, um povo que ele tem a liberdade de trabalhar, para que através desse povo a glória dele seja manifesta. Que privilégio que temos, que momento gostoso nós podemos desfrutar sendo povo de Deus.
E quando atendemos o povo de Deus, diz assim: o meu povo que se chama pelo meu nome. Querido, o nome de Jesus é o único nome que deve ser adorado, é o único nome que deve ser reverenciado, é o único nome que precisa ser mencionado. Em todos os encontros, o nome de Jesus tem que ser primeiro. Em todas as nossas palavras, o nome de Jesus tem que ser primeiro. Em todos os momentos, o nome do Senhor precisa ser glorificado. E é interessante que a palavra de Deus, ele começa a relatar: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. É interessante que, sendo o único nome, o nome de Jesus sendo exaltado, sendo glorificado, nós precisamos nos humilhar diante desse nome, porque só o nome de Jesus é poderoso. E quando nós reconhecemos a grandiosidade desse nome, nós reconhecemos que o poder é dele, que a honra é dele, que o louvor é dele e que a glorificação é dele. Então, quando nós somos convocados para este Deus, para o seu povo, é porque ele tem uma aliança com a gente. É algo que ele quer revelar a nós. Ele nos chama para a intimidade. Ele disse: o meu povo, olha só a expressão dele, meu povo, que se chama pelo meu. Pai, em nome de Jesus, feche seus olhos, irmãos, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui é a casa do Senhor. Aqui, ó Pai, a glória do Senhor. Aqui, ó Deus, só a manifestação do nome do Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor estenda, ó Pai, a vida sobre esse jovem. Ó Deus, criatura do Senhor, mas que ele possa, ó Deus, encontrar, ó Deus, ser amado por Ti. Que ele possa, ó Deus, transformado pelo poder do nome de Jesus. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, dirija a mente, o coração desse jovem. Porque, ó Deus, a Tua igreja te adora, o Teu povo te busca, te adora, pelo poder do nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre, e é o Senhor da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Quando a palavra de Deus relata... Por favor. Deus, ele chama o seu povo, e há algo específico só para o seu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Orar é falar com Deus. Orar é depender de Deus. Orar é saber que Ele tem o poder. Orar é saber que uma palavra dEle tudo pode mudar. Orar é quando nós reconhecemos as nossas limitações. Nós oramos porque nós sabemos que aquilo que nós não podemos fazer, Deus pode. Nós oramos porque nós reconhecemos que, quando oramos, nós estamos falando com Deus Todo-Poderoso. Nós nos prostramos, nos humilhamos diante de um Deus Todo-Poderoso. Então, Salomão deixa bem claro sobre essa intimidade do seu povo, porque o avivamento ele começa no secreto. O avivamento ele começa na intimidade, no ouvir a voz de Deus, ou atender a voz de Deus. Ele disse: meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar. Precisamos buscar a face do Senhor. Infelizmente vivemos num tempo que as pessoas querem buscar a Deus somente no templo, e é o povo de Deus. Mas nós precisamos buscar a Deus em todo o tempo, em todo lugar, em toda circunstância, porque nós somos convocados por Deus, convocados pelo Deus Todo-Poderoso a buscar a sua face, a depender somente dEle. E ele relata: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e desviar dos seus maus caminhos. Queridos, é um chamado para uma particularidade tão grande, porque Deus está diante de nós, nos chamando para fazer a diferença na nossa vida, porque a diferença só Jesus faz na nossa vida. É impressionante como nós vivemos, isso é bíblico, nos finais do tempo, na iminência na volta de Cristo, e como nós ainda precisamos buscar a ser dependente de Deus.
como nós precisamos a se humilhar, a buscar a face do Senhor, se desviar dos maus caminhos. Parece que as coisas são tão banais hoje, as coisas tão normais hoje, e parece que as coisas, se nós não percebemos que as coisas entram dentro da nossa vida, entram na nossa casa, e automaticamente entrando dentro da nossa vida, entrando dentro da nossa casa, entra dentro da igreja, entra dentro do trabalho, entra dentro da faculdade, entra dentro dos lugares onde cada cristão está, cada povo, cada pessoa que representa o povo de Deus, ele é representado. E aí, nós podemos ver essa aliança, nós podemos ver esse complemento, nós podemos ver a resposta de Deus. O que Deus pede do seu povo, que o meu povo, que se humilhar, que buscar a minha face, que se converter dos seus maus caminhos, então há promessas, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Ele pede da gente, mas Ele também nos dá resposta. E Ele não pede coisas difíceis, Ele pede coisas para glorificar a Ele. É por isso ser cristão não é somente ser membro da igreja. Ser cristão não é somente ter um cargo. Ser cristão é viver o chamado de Deus em todo o tempo e desfrutar das respostas de Deus, da cura de Deus, da restauração de Deus em toda a sua caminhada, em toda a sua história. Porque antes de Deus transformar as multidões, Deus ele visita corações rendidos, porque Ele vai usar o seu povo, Ele vai usar a sua igreja. Então o avivamento ele começa no secreto, e antes de transformar multidões, Deus visita corações rendidos, porque todo grande mover espiritual na Bíblia nasceu de pessoas que buscaram o Senhor com o coração, com sinceridade, que amam verdadeiramente a Deus acima de todas as coisas. E é através desse chamado, através dessa obediência, é através dessa aliança que nós podemos desfrutar e fazer parte de um avivamento bíblico espiritual. O culto de oração não é apenas uma programação da igreja, é um altar aonde o céu encontra homens e mulheres sedentos da sua presença. Em todo tempo, em todo lugar. Por que não orar na praça pública? Por que não orar lá no seu trabalho? Por que não orar lá com seus vizinhos? Por que não orar pelas pessoas que você conversa, que você conhece? Por que não orar por aqueles que estão precisando, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão no ponto do ônibus? Por que nós não oramos? Porque muitas vezes é muito mais fácil a gente reunir no culto de oração, apenas na programação da igreja. Mas não, é um lugar onde o céu encontra homens e mulheres sedentos em todos os lugares. Porque se o meu povo, o povo de Deus faz isso, o povo de Deus ele clama ao Senhor, ele ora em todo o tempo, ele ora em todas as circunstâncias. Mas também quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, versos 60 a 65. Quando Jesus fala ali sobre as palavras da vida eterna. Então o avivamento ele começa no secreto. E quero também dizer para os amados irmãos que a palavra ela sustenta o fogo do avivamento. Então não há avivamento sem oração e sem palavra. É por isso que nós precisamos saber o nível de irmãos que são assíduos à escola bíblica dominical. Os irmãos que são assíduos na sua intimidade com Deus. Olha aí João capítulo 6, versos 60 a 65. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: isto escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Ora, Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam e quem iria traí-lo, e prosseguiu: por causa disto
é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. A palavra, ela sustenta o fogo do avivamento. Então, a partir do momento em que o avivamento ele começa no secreto, uma vida de oração, então essa pessoa, esse povo, ele é apaixonado pela palavra de Deus. Ele estuda a palavra de Deus. Ele decora a palavra de Deus. Ele menciona a palavra de Deus. Ele fala da palavra de Deus. Ele ensina a palavra de Deus. Enquanto as pessoas sabem o nome todo, tem cristão que sabe de todos os nomes dos jogadores do seu time, mas não sabe um versículo. E aí a gente fala, você decorou um versículo, eu tenho um problema muito sério, eu não consigo decorar. Começa a orar, Senhor, entra na minha vida. Senhor, muda a minha história. Senhor, toca na minha mente, no meu coração. Senhor, eu quero priorizar a Tua palavra. E para saber a palavra do Senhor, se ela sustenta aquele momento de oração, de intimidade, então eu orando, eu clamando ao Senhor e eu lendo a palavra do Senhor, é Deus falando comigo. São as duas armas mais poderosas que a igreja tem. E são as duas áreas que nós precisamos investir: oração e palavra, estudo da palavra de Deus, prática da palavra de Deus. E aí nós precisamos reconhecer que emoção sem palavra, ela produz apenas entusiasmo passageiro. O verdadeiro avivamento ele nasce e permanece quando há fome pelas Escrituras. Como as pessoas perdem tempo no celular vendo tudo que é de ruim, e a palavra de Deus lê um versículo só. Isso a gente pode falar pela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos recentemente, aonde 100 pessoas, 15% dá tempo significativo da palavra de Deus. 75% dá tempo significativo na internet, no celular, na mídia. É uma estratégia do diabo para tirar as duas armas da igreja: oração e palavra. Tirou oração e palavra, o povo fica com fome. E aí, desculpa a expressão, uma pessoa com fome e não tem compromisso come qualquer porcaria. Qualquer coisa, o camarada fala uma coisa lá, é isso que eu queria, mas não confere na Bíblia. Não é aluno na escola bíblica dominical. Não guarda a palavra no coração. A palavra do Senhor não é luz para o seu caminho. Ele não ouve, não dá tempo significativo para a palavra de Deus. E quanto mais a igreja volta à palavra, mais volta ao centro da vontade de Deus. Quanto mais eu estudo a palavra, mais compreendo. Deus me deu a oportunidade de terminar agora uma pós-graduação de pregação expositiva, e que coisa maravilhosa quando a gente mergulha na palavra, quando a gente estuda a palavra. Como é bom ouvir pessoas que ao pregar ou ensinar, a gente percebe nitidamente que a pessoa estudou, a gente percebe nitidamente que a pessoa pesquisou na palavra, que a pessoa buscou tempo significativo na palavra, buscou tempo significativo em oração, porque ele reconhece que a sua vida, que o avivamento bíblico e espiritual, o povo que o Senhor quer para ele, é um povo de oração e um povo que obedeça, que ouve a sua palavra. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pelos professores da escola bíblica dominical. Que honra ser professor da escola bíblica dominical, porque precisa ensinar a palavra. É preciso viver a palavra. Ainda que o discurso seja duro, ainda que o discurso seja duro, mas é a palavra do Senhor. Nós temos um Deus, nós temos um Senhor que fala, que exorta, que disciplina, que nos ensina, porque Ele quer um povo só para Ele, moldado do jeito dEle e para a glória dEle. Louvado seja Deus. Então o avivamento ele começa no secreto, e a palavra ela sustenta o fogo do avivamento. Queremos avivamento? Oração e palavra. Queremos avivamento? Palavra e oração. Queremos avivamento? É tempo significativo da palavra de Deus. E quando nós oramos, e quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos então, gera no povo de Deus uma sensibilidade espiritual.
Vamos ver no texto, Colossenses capítulo 4. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versos 2 a 6. Olha só o que diz aí. Colossenses 4, de 2 a 6. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Quem ama a palavra, quem ama intimidade com Deus, aonde quer que ele esteja, seja em qualquer circunstância, ele quer pregar essa palavra. Ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ele quer falar dessa palavra. Paulo estava algemado, Paulo estava preso. É interessante que no momento, no final da sua vida, ele fala a Timóteo: olha, Timóteo, traz aí uma roupa, traz aí uma blusa, traz os livros, não esquece o pergaminho. Porque quanto mais oramos, quanto mais lemos a palavra, mais sede temos de Deus. E aí diz aí o versículo 4: orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Nós sentimos essa oração, essa busca da palavra gera sensibilidade espiritual. A igreja que ora, ela discerne o tempo de Deus, ela vence distrações e permanece vigilante. A oração, ela abre os olhos, ela fortalece a comunhão com o Espírito Santo. Avivamento não é barulho, é a presença de Deus transformando vidas. Avivamento é poder vidas sendo transformadas pelo poder de Deus. E é interessante que como Deus tem dado oportunidades para o seu povo para se aproximar dele. Como Deus tem buscado, tem chamado o seu povo, tem alertado o seu povo para a intimidade. Louvado seja Deus, porque nossa igreja tem aproveitado essas oportunidades. E nós temos que estar diante do Senhor, ter essa sensibilidade espiritual, porque a presença de Deus conduzindo a nossa vida, a nossa história. Por isso, o avivamento começa no secreto. Esse avivamento é sustentado pela palavra, esse fogo do avivamento. E essa intimidade com Deus, essa busca diante de Deus, gera sensibilidade espiritual, desejando mais e mais da presença de Deus. Mas outra coisa também que eu quero compartilhar com os amados irmãos, nós não vamos ler, mas eu quero que você leia em casa o Salmo de número 32 e o Salmo de número 51. O Salmo 32 e o Salmo 51 é um salmo escrito por Davi. No momento em que ele é confrontado por causa do seu pecado. E o Salmo 32 e o Salmo 51 são os salmos de confissão. E ele diz no capítulo 32, que enquanto ele guardou silêncio, os seus ossos foram se apodrecendo. Então confessei-te o meu pecado ao Senhor, ele perdoou os meus pecados e ele perdoou as minhas iniquidades. O Salmo 51, no verso 10, o salmista também no momento de confissão, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Parece que a gente fez isso só uma vez. Parece que nós confessamos nossos pecados só uma vez, e parece que nós somos os melhores, não erramos mais, não precisamos mais chorar pelo pecado, não precisamos mais confessar o pecado, não precisamos ler a palavra de Deus. Está errado. Nós precisamos estar constantemente, porque avivamento produz arrependimento e transformação. É uma luta a cada dia, é uma mudança a cada dia, é uma transformação a cada dia que o Senhor precisa fazer em nós. E Davi, o rei de Israel, nos ensina isso. E quando a palavra é pregada e a oração é intensa, o Espírito Santo convence do pecado e conduz à mudança. Nas atitudes, nas palavras, nos gestos. As pessoas vão ver a diferença. As pessoas vão notar a diferença.
Porque o avivamento verdadeiro não muda apenas cultos, mas comportamentos, famílias e prioridades. Por isso que avivamento produz arrependimento e transformação. Mas por último, eu quero compartilhar com os amados irmãos, uma igreja avivada, ela se torna luz para os outros. Mateus capítulo 5, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 14. Jesus ali ensinando o Sermão do Monte. Vou ler o versículo 13 e 14, até o 16, 13 a 16. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Então nós temos um Senhor. Lembra o primeiro versículo que nós lemos? E se meu povo, que se chama pelo meu nome, é esse povo que o Senhor quer usar para brilhar onde você estiver. É este povo que Ele chama, que só dependemos dEle. Só dependemos dEle. Ele disse: meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então ele diz aqui no versículo 16: assim brilhem também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não somos nós, mas Deus em nós. O Salmo 115, ele diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. O testemunho é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E uma igreja avivada, uma igreja que reconhece que tem um Senhor, uma igreja que reconhece que é o povo de Deus, que atende o chamado de buscar a face de Deus, de se humilhar, de orar, de se desviar dos maus caminhos, experimenta as respostas de Deus. Ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Louvado seja Deus. Porque o avivamento nunca termina em nós mesmos. Uma igreja cheia da palavra, de oração, ela evangeliza com paixão. Ela serve com amor e manifesta Cristo ao mundo. Quem é incendiado por Deus, inevitavelmente ilumina outros. Louvado seja Deus. E não há outra forma de experimentarmos o avivamento. Não há necessidade de copiar, não há necessidade de inventar, não há necessidade de fazer cultos extras. Isso é a direção do Espírito Santo, porque o avivamento começa no secreto. Começa com oração, começa com fome pela palavra, começa tendo a sensibilidade espiritual, começa a ter o reconhecimento da evangelização, do olhar de compaixão pelas almas perdidas. Eu creio que Deus ainda tem algo para fazer em nós e através de nós, para a glória dele, em nome de Jesus.